Aí, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula do módulo 9 do curso CCNA1 versão 7 da Cisco, onde a gente trabalha com a resolução de endereços. Tá? Qual é a ideia, pessoal? Explicar como o ARP ou Descoberta de Vizinhanças, ND, Neighbor Discovery, possibilitam a comunicação em rede local. Então, a gente já viu que a comunicação ela é feita através dos endereços MAC em redes, né, locais. A gente nem utiliza o IP para nada. Então, a ideia é, nós temos o IP e precisamos nos comunicar com alguém. Como que eu vou transformar isso em um MAC, por exemplo? Tá? São três os tópicos desse módulo. MAC e IP, comparar as funções do endereço MAC com as funções do endereço IP. ARP, descrever a finalidade do ARP. E descoberta de vizinhança, Neighbor Discovery, escrever a operação da descoberta de vizinhança, que é a alternativa que o IPv6 criou para não utilizar o ARP. Tá? Então, bora lá, MAC e IP. São os dois principais modelos de endereço que são atribuídos a um dispositivo numa LAN. Tá? Endereço físico de camada 2, também chamado de endereço MAC, que é o endereço físico da tua placa de rede. Tá? É o que vem gravado na tua placa de rede. Algumas permitem alterações, outras o correto seria não permitir. E é usado para comunicação de placa de rede para placa de rede na mesma rede Ethernet. Tá? E o endereço lógico é o endereço de camada 3, né? O endereço IP. Ele é usado para enviar o pacote do dispositivo de origem para o dispositivo de destino que está numa rede externa, numa rede remota, não está no mesmo segmento de rede que eu estou trabalhando. Os endereços de camada 2 são usados para entregar quadros de uma NIC para outra na mesma rede. Se o endereço IP de destino estiver na mesma rede, o endereço MAC de destino será o do dispositivo de destino. Aqui a primeira comparaçãozinha que ele faz é, quando estou encaminhando algo de uma rede, tá, para outro computador da mesma rede, esse quadro é encaminhado para o MAC de destino, que é o MAC do computador destino. É o MAC do computador destino. Não tem intermediários nessa comunicação. Então, o IP de destino e o MAC de destino vão bater, vão ser o do mesmo dispositivo. Da mesma forma, o MAC de origem e o IP de origem vão bater, vão ser o do mesmo dispositivo. Tá? Vocês podem conferir aqui nessas configurações em cima dos computadores aí. Tá? Então, mesmo segmento, mesma rede local, MAC de destino batendo com o IP de destino. Eu aponto para o computador, que é o meu destino. Quando o endereço de IP de destino estiver em uma rede remota, aí essa é a principal separação que a gente precisa fazer quando eu vou explicar o funcionamento de uma comunicação na rede. Eu vou dizer como que essa rede funciona, eu preciso saber, essa comunicação primeiro é rede local ou rede remota, que são duas formas diferentes. Se eu estou em rede remota, o MAC de destino no quadro que eu vou encaminhar não é o MAC do computador de destino. Tá? Então, reparem aqui, eu estou encaminhando desse computador, do ponto 10, para esse 5555, para o PC2. Tá? Então, a comunicação de rede vai daqui até aqui. O IP de destino é o IP lá do meu computador, 10.1.1.10. O MAC de destino não é o MAC desse computador, não é o 5555. Por quê? Porque como ele está numa rede remota, eu preciso encaminhar esse frame, eu preciso encaminhar esse quadro para o gateway padrão do host, que normalmente é a interface do roteador, do meu roteador da minha rede, que está do lado de dentro da minha rede remota, da minha rede local. Tá? Por isso que eu vou encaminhar para o BBBBB.
Quando chegar nesse roteador aqui, ele vai refazer essa parte desse cabeçalho, ele vai retirar esse BBBBB e esse AA daqui, e vai montar de novo essa parte do quadro, tá? Vai reempacotar isso aqui, colocando que ele está mandando do CCCCC para o DDDDD. E aí vai disparar esse quadro no segundo segmento da minha rede. Tá? Quando chegar no R2, ele vai desempacotar até um pedaço, montar de novo esse quadro, só que agora a origem vai ser do EEEE para o 5555. E aí sim ele vai disparar esse frame na rede. Tá? Então é isso que a gente precisa entender. Rede local, destino é direto o MAC do meu destino. 5555, beleza. Vai precisar ir para outra rede de alguma forma, vai precisar passar por algum dispositivo que faça roteamento, então, tá, vai para outra rede, então, na hora de montar o quadro, eu não vou colocar o MAC de destino final, não vai ser o 555555. Eu vou colocar o MAC de destino do meu gateway padrão. Tá? Repetir porque essa é a parte quase que crucial do funcionamento de uma rede. Tá? E é aqui que a gente vai ser cobrado várias e várias vezes. No quadro tal, o que está errado? No quadro, o computador está montando um quadro para enviar para a rede tal. Qual será os campos do quadro? Qual o MAC que fica dentro do quadro que está sendo montado? Então, isso ele vai cobrar de nós várias vezes. E é importante que a gente entenda. Tá? Só que aí é aquilo que eu falei para vocês numa pergunta que o Rodrigo fez na aula passada. Eu não tenho IP, eu não tenho MAC, eu tenho só o IP. O IPv4 ou o IPv6. Tá? Como é que eu vou saber para qual MAC que eu vou encaminhar? Eu preciso de um serviço que eu jogue o IP e alguém me responda, ó, esse IP é meu. E aí sim eu tenho a informação para completar esse quadro. Então, como que é esse processo de maneira bem lenta? Computador, nesse exemplo aqui, tá? É só para a gente terminar aqui. No IPv4, o nome do protocolo é o ARP, que faz isso. Protocolo de resolução de endereços. Address Resolution Protocol. Tá? Para associar o endereço IPv4, que eu já tenho a comunicação, né? Ela é feita quando eu acesso www.cisco.com, eu vou receber esse IP para me comunicar. Tá? E aí é isso que é utilizado para, com o endereço IP, descobrir qual é o endereço MAC. No IPv6, o nome desse protocolo que faz isso é o Neighbor Discovery. Tá? Aqui, inclusive, está errado. Tá? No IPv6, o serviço que faz isso é chamado de ND, Neighbor Discovery, descoberta de vizinhança, ou NDP, Neighbor Discovery Protocol, tá? Protocolo de descoberta de vizinhança. Tem algumas funcionalidades diferentes de um para o outro, tem algumas coisas que eles tentaram deixar mais eficiente no IPv6 e por isso que houve essa mudança, tá? Nós temos o Packet Tracer, tá? Ele tá gravado e já está postado o link no conteúdo da sala de vocês, também está no canal do YouTube. Então, quem quiser ver isso funcionando, eu vendo esses campos no PDU, né, no meu quadro aí, pode abrir esse Packet Tracer e verificar. Tá? E aí nós vamos para o ARP para ver como que o ARP nos ajuda a fazer essa resolução. Antes disso, claro, nós vamos mudar para que eu possa resolver a atividade com vocês. Aí abriu, tá aqui. Então, primeira atividade é o do 9.1, tá? 9.1.4.
São 3 perguntinhas básicas. 1. Qual endereço MAC de destino será incluído em um quadro enviado de um dispositivo de origem para um dispositivo de destino na mesma rede local? Na mesma rede local. Tá? Então, qual o MAC que ele vai pôr no quadro? É o MAC do próprio dispositivo de destino. Tá? Não é um MAC de broadcast, que é o FFFF, não é a interface do roteador. A interface do roteador é utilizada em redes remotas. Daí eu preciso encaminhar para o roteador para ele se virar e fazer esse encaminhamento para outro segmento da rede. Então, é o MAC do dispositivo de destino. Tá? Pergunta 2. Qual endereço MAC de destino seria incluído em um quadro enviado a um dispositivo de um dispositivo de origem para um dispositivo de destino em uma rede local remota? Remota. Então, de uma rede local para a rede remota, eu mando para a interface do roteador. Tá? Eu vou mandar para o meu roteador e ele que se vire. Pelos motivos que eu expliquei aqui na 1 para vocês. Quais os 2 protocolos são usados para fazer essa conversão de endereço IP para o MAC? IPv4 e IPv6? ARP no IPv4, ND ou NDP no IPv6. Tá? Verificamos, acertamos todos? Acertamos. Então, continuamos. Aí, continuamos com a nossa apresentação aí. ARP. Visão geral do ARP. Um dispositivo usa a ARP para determinar o endereço MAC de destino de um dispositivo local quando conhece o endereço IP. Então, eu já tenho o endereço IP. Preciso saber para onde que eu vou encaminhar esse pacote. Ele vai usar o ARP para... Não é uma tradução, pessoal, porque não tem relação entre o IPv4, o IP e o MAC. Tá? É uma descoberta. Ele joga na rede e pergunta, tem alguém com esse endereço IP aí? E alguém responde. Tá? Então, não é uma tradução, não é uma conversão, porque não dá para converter, não dá para fazer uma conta, pegar o MAC e chegar no IPv4. É uma descoberta. Tá? O ARP fornece 2 funções básicas. A primeira é isso, é descobrir qual é o MAC a partir do endereço IPv4. Tá? De destino. IPv4 de destino, eu preciso saber qual vai ser o MAC de destino. Tá? Então, é isso que nesse desenho aqui do lado está acontecendo. 192.168.1.5 precisa enviar a informação para o 1.7, mas só tem o IP. Não sei qual é o MAC desse dispositivo. Tá? E aí ele vai usar o ARP para fazer essa descoberta. A gente já vai ver como. Além de fazer essa descoberta, o ARP também mantém uma cópia, uma tabela com os MAC que ele já sabe. A gente chama isso de tabela ARP. Tá? Ele mantém uma cópia para que ele não precise ficar, cada vez que ela vai enviar um pacote, perguntando quem é o 17? Quem é o 17? Quem é o 17? Isso daria uma perda, um desperdício muito grande de tráfego na nossa rede. Então, o 1.5 vai perguntar quem é o 1.7, tá? Vai perguntar quem é o 1.7, ele pergunta para todos. O 1.7 vai responder. Opa, 1.7 sou eu. Respondeu. E aí, o 1.5 vai guardar na tabela dele. Ah, então o 1.7 tem o endereço MAC A, B, C, D, E, F. Beleza, ele guarda ali. Por alguns minutos, isso varia de sistema operacional para sistema operacional, de dispositivo para dispositivo, ele vai ficar com aquele MAC guardado na tabela ARP dele e não vai precisar consultar de novo. Então ele vai sempre, é para um 7? Já tenho, já joga direto, o que agiliza a nossa comunicação na rede. Então são as 2 funções básicas do ARP. A primeira é descobrir e a segunda é guardar um cache, guardar uma cópia dessa tabela para que essa resolução seja mais fácil, tá? Por incrível que pareça,
essa tabela normalmente não é muito grande, tá? Vocês verem a tabela ARP do computador de vocês aí, ela não vai ser muito grande, não. Por quê? Porque normalmente você está abrindo páginas da internet, que são externas. E quando é externo, você não precisa saber o MAC. Eu não preciso saber o MAC do computador do servidor da Cisco. Não preciso saber o MAC do servidor da Globo. Eu não preciso saber o MAC do servidor da UOL. Não, eu não preciso saber o MAC disso aí. Quando eu quero Cisco, Globo, UOL, eu preciso saber o IP. E eu encaminho para o MAC do meu gateway padrão, tá? Do roteador da minha rede. Então, eu vou saber para todas essas 3, 4, 5, 10, 500 páginas que eu acessar, eu só vou precisar consultar o ARP do meu roteador e fechou. Então, por isso que a gente não tem tabelas ARP gigantescas, tá? Outros dispositivos que intermediam conexões de grande porte, aí sim tem tabelas ARP maiores, provedores, grandes empresas que têm, aí é outra história, tá? Mas normalmente essa comunicação, quando utiliza mais essas redes externas, a tua tabela ARP é menorzinha. Essa tabela, ela fica, no caso dos dispositivos, ela fica na memória RAM, para ser o acesso mais rápido possível. Tá? Não fica na flash, não fica no HD, não, ele fica na memória RAM. Beleza? Então, duas funções da ARP. Resolução de endereço IPv4 em endereço MAC. Ah, e o IPv6? Não. A ARP não faz IPv6. A ARP é IPv4. Tá? E manter a cópia dessa tabelinha em cache para facilitar a comunicação. Então, o que, que acontece? Um dispositivo quer comunicar com o outro. Ele vai pesquisar em sua tabela ARP se já tem. Eu sei qual é o MAC desse computador? Se eu já tiver, tá? Se o dispositivo, o destino do pacote estiver na mesma rede, o dispositivo procura o IPv4 do destino. Ah, é o 5 querendo comunicar com o 7. Então, ele vai procurar na MAC, na tabela ARP dele, 192, 168, 17, para ver qual é o dispositivo. Se for em uma rede remota, uma rede diferente, ele não procura o IP de destino. Ele procura o IP do gateway padrão. Cara, isso aqui é fundamental para você entender o funcionamento da rede e para você, olha, 4, 5, 6 questões da prova vai cair essa bagaça aí, tá? Ah, esse quadro, que... Cara, entendam isso. Rede local, mesma rede, procura direto o IP do destino. Rede remota, rede diferente, procura direto pelo IP do gateway. Se ele localizar esse IP que ele precisa pelo endereço IP, o MAC, se tiver na tabelinha do ARP dele, ele vai usar isso aí e vai pôr essa informação no quadro que ele está montando e disparar para a rede. Tenho todas as informações, põe no quadro e dispara para a rede. Se ele não tiver, aí ele vai pegar esse quadro que já está pela metade, já está quase pronto, só falta pôr os endereços e disparar. Ele vai pegar esse quadro, vai guardar em um buffer e vai startar um processo de descoberta ARP. Então, ele vai preparar um quadro ARP, jogar na rede, esperar receber a resposta. Recebi a resposta, tá aqui. Beleza, então ele vai pegar essa resposta, vai pegar aquele quadro que ele deixou guardadinho no buffer, vai terminar de montar ele com os endereços que precisava, e aí sim ele vai disparar na rede, tá? Então, lembrem disso. Monta até onde der. Faltou um dado, não tem essa informação? Buffer, procura pelo ARP. Recebi a resposta do ARP, tá aqui o MAC. Coloca esse MAC no quadro e aí sim tô pronto para disparar na rede. Tá? Então, se tiver na tabela ARP, usa direto. Se não tiver, envia uma requisição ARP. Tá? É o nome que a gente dá a esse processo de pergunta. É uma requisição ARP. E aí a gente tem um videozinho explicando. Até esse vídeo é interessante que a gente veja. Eu vou abrir aqui o... Espero que ele fique bem visível para vocês
né? Pela imagem aí. Então, como que é essa solicitação ARP, pessoal? Olha só. E o vídeo já está em português para nos ajudar, tá? Quem tem dificuldades aí, aproveita e já assiste ele também. Então, ó, o 115, 92.168.1.5, ele precisa enviar uma solicitação ARP para saber o endereço MAC do 17. Então, ele vai preparar esse pacote e disparar para o switch. Esse pacote ARP ele é preparado com um MAC de broadcast, tá? Então ele manda com o MAC FFFFFFFFFF. Isso quer dizer que quando o switch receber, ele vai inundar esse quadro que ele recebeu para todas as outras portas, porque ele vai mandar para todo mundo e deixa que os computadores se respondam, interpretem isso, tá? Mandou para todo mundo. Aí, os que não são, ó, o 18 e o 16, opa, esse não sou eu. Ele descarta. Ele não responde, não sou eu. Ele não faz nada, ele descarta, ele apaga esse pacote e continua trabalhando, tá? Aí, o 17, quando recebeu essa requisição MAC, essa requisição ARP, ele nota, opa, sou eu. E aí sim ele manda uma resposta ARP. Ele prepara um quadro de resposta ARP e manda esse quadro de resposta de volta para o switch. Só que reparem que quando o 1.5 faz a solicitação, ele manda por broadcast, tá? Ele manda para todos, tá? Quando o 1.7 devolve, ele não devolve em broadcast, porque agora não interessa para todo mundo. Vai interessar somente para quem perguntou. Então, o 1.8 e o 1.6 não precisam receber essa resposta. Então, ele manda para o destino o MAC do 1.5. Isso dá para ver muito bem na atividade do Packet Tracer. Entrem lá e vejam. Ó, então, chegou somente para o 1.5 a resposta. Agora sim, ele tem o MAC do destino que ele quer enviar. Ele monta o pacote que ele queria enviar desde o começo e dispara para o switch. Agora ele manda só para um 1.7. E é legal, a gente já tinha visto antes a tabela MAC dos dispositivos. O legal é ver que nessa hora que, por exemplo, o 1.7 devolve, esse switch já vai aproveitar, não tem nada a ver com ARP, tá? Ele vai aproveitar para já colocar. Opa, o 1.7 está na porta 3 da minha rede. Ele já pega esse MAC e coloca na tabela MAC dele, dizendo, ó, está na porta X. Para que quando o 1.5 fizer a comunicação, ele já vai saber, inclusive, para qual porta ele vai encaminhar. Tá? Não, isso não tem nada a ver com o ARP. Isso ocorre porque o switch aprende quando um pacote entra, né, ele recebe esse pacote, ele aprende. Mas ele aproveita e faz isso junto também. E aí sim, mandou para um 7, o 7 recebeu esse pacote que ele precisava receber, tá? E aí vai ter... E aí continuamos, só um pouquinho. Tem mais 2 vídeos aqui pelo PowerPoint, então a gente já vai dar uma olhadinha neles também. Esse aqui é um pouco mais detalhado e é em inglês, tá? Mas nesse ele te dá a explicação de todo o detalhe da montagem do quadro, tá? Então é isso que vai acontecer. Imagina que o PC A, ele está mandando, está precisando se comunicar com o PC C. Então ele já monta esse quadro. Reparem que aqui embaixo está a montagem desse quadro. Source MAC, ele já sabe qual é o Source MAC, é o dele, 000A. Então ele já põe. Source IP, ele sabe, na verdade ele vai fazer os IPs antes, né? Vai fazer empacotar a camada 3 antes. Então, vamos pela 3 primeiro. Então ele já sabe qual é o IP de origem e o IP de destino. Ele quer mandar do 110, do 110 para o 150. Então ele já empacota esse pedaço aqui do quadro. Aí terminou de empacotar, guardou.
Beleza, agora ele vai partir para fazer a parte da camada 2. A camada 2, ele vai colocar o MAC de origem e o MAC de destino nesse quadro. Ele vai colocar o MAC de origem que ele já sabe, é o MAC dele, ele tem que saber o MAC dele. Mas na hora de fazer o MAC de destino, ele não sabe ainda. Então, ele vai colocar esse quadro em buffer, esse quadro todo em buffer, e aí ele vai providenciar a requisição ARP para que ele possa fazer essa descoberta, para que ele possa descobrir qual é o MAC de destino. Tá? Ó, isso que ele está explicando é que, justamente, ele vai verificar primeiro o seu cache ARP. Se ele já tem guardadinho no cache do ARP dele, se ele tem esse IPv4. Se ele tiver, ele já usa. Como ele não tem, ele deixa o quadro de baixo em on hold, segura, para aí, espera, tá? Joga para buffer, faz alguma coisa. E ele monta um novo quadro. Tá? Ele monta um novo quadro de solicitação do ARP, onde ele vai colocar o MAC de destino com o nosso broadcast, tá? FFFF, para que justamente dizer, ó, é para mandar para a rede inteira, para que todo mundo veja. Tá? O Source MAC, ele já coloca o Source MAC dele. Então, o MAC dele de origem ele já sabe. E reparem que esse empacotamento de camada 3 ele é diferente do empacotamento IP normal que a gente faz. Ele tem alguns campos diferentes quando é um quadro ARP. Tá? Por quê? Porque é um serviço que é usado muito na rede. Então, eles já fizeram um cabeçalho diferente para guardar essas informações. Tá? Reparem que nesse cabeçalho do ARP, o que ele vai colocar? O target IP, que é o IP de destino, é o IP que eu quero descobrir qual é o MAC, e ele vai colocar o target MAC. O target MAC. É o MAC que ele quer descobrir. Quando ele descobrir, isso vai ser preenchido. Tá? Então, aqui vai vazio por enquanto. E aí, ele vai disparar esse pacote diferenciado na nossa rede. Ó, ele vai mandar para o switch. O switch vai mandar para todas as outras portas. Tá? Os outros vão verificar. Opa, o target IP sou eu? O B vai ver, não, não sou eu. Descarto. Não é o meu IP. Não me interessa. Tá? Ó, então ele faz a verificação pelo target IP. No Packet Tracer dá para ver bem certinho isso aqui também. Fiquem tranquilos, podem entrar lá e depois ver e tentem refazer aqueles exercícios também. Tá? Verifica de quem é. O roteador. Não, não é o meu IP. Descarto. Tá? Não sou eu. Ó, isso que ele explica também é importante. Os roteadores não encaminham a descoberta do ARP para outro segmento de rede. Ele não passa para frente. Tá? O computador C, quando receber esse pacote, aí sim, esse quadro, aí sim ele vai, opa, sou eu. E aí ele vai preencher o target MAC, tá? Com o MAC que foi descoberto. Mas para isso nós temos outro vídeo para ver, que é esse da resposta. Ó, então a gente já viu que o IPv4 fez a solicitação e que o C já descobriu, sou eu. Agora ele vai montar o quadro de resposta do MAC. Então ele vai mudar algumas informações. Ó, ele viu que é o IP dele, opa, estão querendo o meu MAC. Sou eu, beleza. Vamos lá. Aí ele vai montar outro quadro com as informações. Reparem que agora, tá? Ele coloca
o endereço MAC de origem e de destino, ele tira o broadcast daqui, não tem mais o FFFF. Ele já manda com o destino fixo do cara que pediu, tá? E ele coloca lá na resposta o sender IPv4, o endereço IP dele que está encaminhando essa informação e o MAC dele que foi descoberto. Então ele jogou para o endereço, para o computador A essa resposta. O computador A vai pegar essas informações e colocar na tabela MAC dele, na tabela ARP dele, no cache ARP dele, e aí sim ele vai pegar aquele pacote que estava no on-hold, estava no buffer, e vai colocar o endereço MAC que ele precisava. Óbvio, isso numa rede é um processo extremamente ágil, tá? Mas está aí. Colocou as informações, e aí eu estou pronto, colocou as informações, e aí eu estou pronto para disparar esse quadro na rede. Então, aí ele vai colocar esse quadro, jogar na mídia física, e o switch vai fazer o papel dele. Vai replicar para a porta certa, se ele não souber qual é a porta certa, ele inunda para todos. Isso aí é coisa do né, o funcionamento do switch. E aí o terceiro vídeo, que é essa mesma função, mas quando eu tenho a comunicação em redes que são remotas. Eu quero me comunicar com alguém de outra rede, fora do meu roteador. Tá? Então, reparem que aqui, na rede 192, ele está tentando se comunicar com alguém da rede 10. É outra rede, é uma rede externa. Então, ele não vai saber qual é o MAC de destino. Não vai saber qual é. Então, ele vai pegar na configuração do micro, qual é do micro, do dispositivo, do celular, o que for, qual é o gateway padrão. Ah, o meu gateway padrão é um 92.168.1.1, que normalmente é o roteador da tua rede, que o provedor te deu ou alguma coisa assim, tá? Então, ele não sabendo o MAC disso, ele vai fazer o mesmo processo, tá? Só que ele vai colocar no target IPv4 o IP do roteador, do default gateway. Ele não vai nem perguntar pelo IP lá do 10.10, 10.1. Não vai perguntar por aquilo, porque aquilo está em outro escopo, está em outro segmento da rede. Ele já vai perguntar direto: olha, eu quero o do 92.168.1, porque a comunicação em rede é feita por segmentos, um segmento de cada vez. Então ele vai precisar se comunicar direto com o IPv4, com o gateway padrão, default gateway dele. Então, aí sim, quando chegar no roteador, o roteador vai fazer exatamente o mesmo processo. Ó, ele viu que é o dele, então ele vai montar a mesma resposta, o mesmo esquema de resposta do que a gente viu na etapa passada. Mesmo que o cara não queria comunicar com ele. Entenderam a diferença? O computador A não quer comunicar com o roteador, ele quer comunicar com outro computador, lá fora, lá atrás. Mas como a única porta de saída de rede é essa, então ele vai se comunicar com esse roteador. Tá? Então o que ele está dizendo é: tá aqui o meu MAC. Esse é o MAC do IPv4 que você estava procurando. E aí ele vai montar o quadro da mesma forma que a gente viu, tá? Colocou o MAC ali e devolveu. Tá? Voltando por unicast 000A, voltando direto para o computador A. Tá? Não vai para o B e não vai para o C. Beleza? E aí o computador A vai colocar essa informação no cache ARP dele e vai poder montar o restante do quadro. É o que a gente vai ver aqui. E agora que é importante, ó, reparem que ele vai montar o resto do quadro. Não, colocou ali o 000D. Mas espera aí, esse 000D não é o MAC do IP 10.1.1.10. Então, isso é importante que a gente entenda. O endereçamento de camada 2 com o de camada 3, o MAC, vou usar aqui esse vídeo. O endereçamento de camada 2 com o endereçamento de camada 3 não necessariamente precisam estar batendo. Porque isso cai na prova, pessoal. O que está de errado com esse pacote? Aí você vai lá e vê o IP de um outro computador e o MAC é do gateway.
E aí você acha, putz, está errado isso. Não, isso é a maneira correta de fazer comunicação com redes, com segmentos, com partes da rede diferente, tá? Então, o IP de destino é o 10.1.1.10, mas o MAC de destino não é o do 10.1.1.10. O MAC de destino é o do roteador, que é o teu gateway padrão na rede, tá? E aí ele vai encaminhar esse pacote pro gateway padrão. Quando chegar no gateway padrão, aí é outra história. Aí o gateway padrão vai fazer o mesmo processo para encaminhar para o próximo segmento da rede, e para o outro, e para o outro, até que ele consiga fazer essa comunicação funcionar. Tá? Só para a gente esclarecer bem isso aí. Então, pessoal, nós vimos o vídeo da solicitação ARP, nós vimos o vídeo da resposta ARP e nós vimos a função do ARP nas comunicações remotas. Tá? Então, nós vimos os 3 vídeos e explicamos aí. E é importante a gente notar que essas tabelas, essas informações, elas não ficam no cache ARP para sempre. Tá? Elas ficam por alguns minutos. Depende do teu sistema operacional. O Windows, se eu não me engano, está ficando 5 minutos no momento, com entradas no cache ARP. 5 minutos sem se comunicar com aquilo, ele vai limpar e acabou. Tá? E aí vai pedir de novo. Certo? As entradas ARP. Essa imagem aqui me lembra aquela propaganda no jornal que deram parabéns para uma senhorinha e tinha a foto da senhorinha e daí no meio do texto do parabéns tinha aquele entre parênteses, colocar a foto da véia, fecha parênteses. Aqui os caras colocaram, ó, mudar essa caixa de texto para, mas não mudaram, eles colocaram o print com o que deve ser corrigido, mas não corrigiram. Então, aqui, ignorem essas vermelhas, vai acontecer mais uma ou duas vezes nesse campo aqui, nesse módulo. Mas o que, que acontece? As entradas no cache ou na tabela ARP não são permanentes, tá? Elas são removidas quando um temporizador do cache expira após um período de tempo especificado. Depende do teu sistema operacional, depende das configurações, depende do dispositivo, depende, mas é algum período de tempo especificado. A duração do timer do cache ARP varia de acordo com o sistema operacional, ainda bem que eu já tinha falado. As entradas da tabela ARP também podem ser removidas manualmente pelo administrador e elas também podem ser estáticas. Tá? Você pode definir estaticamente algumas entradas também. Tabelas ARP em dispositivos de rede, switch Cisco, roteadores Cisco. Tá? Show IP ARP mostra a tabela ARP em um roteador Cisco. Tá? ARP-A exibe a tabela ARP em um computador com Windows. Então, são 2 exemplos aqui. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem protocolo, endereço, minutos, MAC, tipo e interface. Tá? Então, no caso do roteador, ele guarda todas essas informações, inclusive para qual interface isso tem que sair. Tá? Já no ARP, no ARP-A, no Windows aí da vida, nós temos a interface e nós temos os endereços que ele guardou. 92.168.1.1, qual é o endereço MAC e o tipo, dinâmico ou estático. Tá? 92.168.1.100, o MAC e o tipo. Tá? Eu posso colocar estaticamente algumas entradas, ou o próprio sistema coloca estaticamente algumas entradas que são específicas. Por exemplo, o meu endereço de broadcast normalmente entra de maneira estática na minha tabela, no meu cache ARP. Beleza? Problemas ARP. ARP não é a melhor solução do mundo. Tá? As solicitações ARP são recebidas e processadas por todos os dispositivos na rede local. Quando alguém envia, todos os outros recebem. Eles descartam, eles não respondem. Não, beleza, mas eles recebem
desempacotam até uma certa altura, veem que não é para ele e aí sim descartam. Então, ele, de um jeito ou de outro, ele gasta um certo processamento nesse processo. Então, quando eu tenho ARPs excessivos na minha rede, eu posso causar alguma redução de desempenho em todos os dispositivos da rede, além de um gasto no meu tráfego de rede, na minha banda de rede. Tá? Então, são problemas aí. Aqui, pessoal, é algo que eu estou batendo o pé com a Cisco para eles corrigirem. Eles traduzem a palavra broadcast para transmissões. Não é a mesma coisa. Broadcast é um termo técnico que representa essa transmissão para todos. Tá? Então, aqui eu estou anotando para que eles vejam isso e corrijam. Mas, nesse caso aqui, ele está falando exatamente dos broadcasts. Tá? Aquela comunicação que é feita de um para todos os outros da minha rede. Então, broadcasts de ARP excessivos podem causar reduções de desempenho na rede, sim. As respostas do ARP também podem ser falsificadas por um ator ameaçador, por alguém ali no meio que queira se passar por outro, para realizar um ataque de envenenamento por ARP. Tá? Envenenamento por ARP é a técnica que a gente chama quando alguém tenta envenenar o cache ARP de outro dispositivo, colocando o seu MAC como se fosse de outro. Normalmente eles fazem isso com o MAC do gateway padrão. Tá? Então, o que acontece aqui? Deixa eu até limpar tudo aqui. Imagine aqui comigo. Oh, caramba. O computador 1110, ele vai disparar na rede pedindo o MAC do gateway padrão, do 11. Tá? Antes disso, outro computador, por exemplo, o C, vai lá e responde: opa, MAC do 11 está aqui, 000C. O computador A vai receber essa resposta, tá? E vai, opa, então tá aí, 000C, vamos mandar para o 000C. Dali a pouco, 1 milissegundo, 2 milissegundos depois, chega a resposta real do roteador. Por quê? Porque o gateway padrão normalmente está respondendo um monte de solicitações, de tráfego. Ele tem muito mais tráfego na rede do que um computadorzinho qualquer. Então, aí, quando o roteador conseguir responder, o A já recebeu a resposta de alguém. E ele vai pela primeira. Pimba, acabou. E aí, a partir daí, por alguns minutos, toda a comunicação do A que deveria ir para o gateway padrão vai ir para o computador do criminoso aí que conseguiu envenenar essa tabela, esse cache ARP do computador A. Tá? E aí ele vai poder interceptar senha, interceptar usuário, interceptar o que ele quiser. Tá? E consegue fazer alguns estragos bem interessantes. Os switches de nível corporativo, gerenciáveis, de grande porte, não tão grande porte, hoje não precisa de tudo isso, incluem técnicas para evitar esse tipo de problema, tá? Para proteção contra ataques ARP. Então, ele mantém na sua tabela ali, ele já tem algumas informações guardadas, e quando o computador C responde dizendo, opa, esse MAC é meu, o switch vai ver, não é não, cara. E aí o switch C descarta ou desliga a interface desse computador. Tá? E deixa que o computador, ele não vai responder pelo outro, mas ele vai deixar que a resposta correta venha do roteador 1. Tá? Então, isso é importante. Não faz parte desse momento do curso, é só para vocês saberem. Existem os ataques e existem os equipamentos que têm proteções contra esses ataques. Beleza? E aí nós temos o outro Packet Tracer, que também já está lá gravado no mural do curso e no canal do YouTube. Só entrar lá e assistir. Tentem resolver junto, que ajuda bastante, principalmente a você fixar os comandos dos roteadores. O próximo capítulo, o próximo módulo do curso é a configuração de roteador. A gente já fez lá no módulo 4, se eu não me engano, ou no 2, a configuração básica dos switches, que o switch é muito mais simples que um roteador. Agora nós vamos fazer a configuração básica de um roteador.
Então, vocês precisam começar a se ligar nesses comandos. Não decorar, virar super expert, não, mas precisam ter uma certa familiaridade. O que é o comando enable, o que é o exec privilegiado, o que é a configuração global, o que é a configuração de interface. A gente vai começar a trabalhar mais com isso aí. Então, essas resoluções das atividades do Packet Tracer ajudam bastante com isso. Tá? E aí nós vamos para a descoberta de vizinhos IPv6 no próximo capítulo. Novamente, antes disso, nós vamos resolver a atividade do ARP. Tá? 9210, verifique sua compreensão ARP. Quais duas funções são fornecidas pelo ARP? Quais duas funções são fornecidas pelo ARP? Mantém uma tabela de endereços IPv4 para nomes de domínio? Não, nome de domínio não tem nada a ver. O nome de domínio é www.cisco.com. Não, o ARP não serve para isso. Mantém uma tabela de mapeamentos de endereço IPv4 para MAC. Aqui está correto. Mantém uma tabela de mapeamentos de endereço IPv6 para MAC. Não, aqui não está correto. A ARP não faz IPv6. Resolve endereços IPv4 para nomes de domínio. Não. Pegadinha. Se o cara ler rápido aqui, ele pimba, é isso. Não, não é. Resolve endereços IPv4 para endereços MAC. Não tem nada a ver com IPv6. Tá? Então, são duas. Tá aí as nossas duas respostas. Onde a tabela ARP é armazenada em um dispositivo? Memória RAM. É o mais rápido possível. Tá? Por quê? Porque todo o tráfego da tua rede vai acabar precisando mais cedo ou mais tarde fazer algum ARP em alguma coisa. Então, quanto antes eu responder isso, melhor. Qual afirmação é verdadeira sobre o ARP? Qual delas é verdadeira? Um cache ARP não pode ser excluído manualmente. Pode. Então, isso aqui é falso. As entradas ARP são armazenadas permanentemente. Não, não é permanente. As entradas ARP são armazenadas temporariamente em cache. Então, essa aqui é verdadeira. Qual comando poderia ser usado em um roteador Cisco para exibir sua tabela ARP? Show IP ARP. A gente viu num dos últimos slides aí. Show IP ARP. O que é um ataque? Quais desses são? É um ataque usando ARP. Transmissões ARP, broadcasts ARP, não é um ataque, é a maneira de funcionamento dele. Tá? Pode levar a lentidões na rede? Pode, mas isso não é um ataque. Ataque de salto, não. Salto a gente usa esse tipo de ataque para outra coisa, tipo VLAN. Contaminação de ARP, ou também chamado de poisoning, de envenenamento de ARP. E privação de ARP. Não, é contaminação, é poisoning. Tá? Aí respondemos todas corretas. E aí nós voltamos para o nosso slide. Aí. Descoberta de vizinhos IPv6. Agora nós vamos ver o ARP do IPv6. Tá? Justamente para resolver alguns problemas, eles modificaram algumas coisas. E nós já começamos com um vídeo explicando como é esse processo. Então, nem precisava ter saído aqui. Vamos voltar para o nosso navegador web. Aí. Aí. Então, nós temos aí toda a explicação desse processo também. Repare que, vamos ver, eu quero deixar ele mostrar qual é o frame aí que ele quer enviar para a gente descobrir da onde para onde que vai. Aí, então o computador A quer enviar uma comunicação para o computador 1, 50, tá? Então ele quer enviar para o computador C. Ele já fez o empacotamento da camada 3, foi fazer o empacotamento da camada 2 e vai verificar se ele já tem essa informação no cache dele, do cache da vizinhança. Tá? Também existe um cache da vizinhança, assim como existe um cache ARP. Então, ele vai fazer essa verificação
e vai ver, opa, meu cache da vizinhança está vazio. Não sei qual é o MAC de destino para esse IP de destino que eu quero me comunicar. Tá? Então, aí sim, ele vai travar, vai mandar para buffer isso aí, e vai montar um pacote de descoberta de vizinhança. Só que aqui, sim, o empacotamento de camada 3, ela é feita no próprio cabeçalho do IPv6, com uma pequena extensão para o serviço de vizinhança. Tá? Então, ele vai montar com um MAC de multicast, não é broadcast, é multicast, com o MAC dele na origem. Tá? No IPv6, ele vai colocar o IP dele na origem e ele vai montar um IPv6 de multicast. Tá? Que ele é montado, a gente vai aprender a fazer essa conta, ele é montado com um cálculo, que tem um pedaço do MAC dentro do próprio IP. Ele cria um IP especial de multicast para aquela solicitação. Tá? E o IPv6, o ICMPv6 de destino, que é o que ele vai precisar descobrir, ele guarda no campo target, no campo alvo, não no destino, porque no destino ele coloca um IPv6 de multicast, tá? De multicast. E aí vai enviar para o switch. O switch, ao receber um pacote de multicast, manda para todos os computadores, para todas as interfaces, menos a que ele recebeu. Tá? Aqui, quando os computadores recebem, eles desempacotam até onde interessar e verificam se é ele ou se não é ele. Tá? Para que serve esse multicast de IPv6 e o MAC de multicast? Tá? Ele verifica se, de uma maneira mais rápida, se esse MAC de multicast. Deixa eu explicar, pausar aqui e explicar de novo. Então, reparem aqui, ó. O MAC de destino no IPv4, num ARP, é FFFFFFF. Tá? Todos que receberem vão desempacotar na camada 2, ler a camada 3 e tomar decisão na camada 3. Então, ele desempacota na primeira, todos os broadcasts que ele receber, para ver na próxima camada se ele descarta ou não. Para a descoberta de vizinhança, ele cria não só um IPv6 de multicast, mas também um MAC de multicast especial, que contém um pedaço do IP que ele quer descobrir. Então, quando o computador recebe esse MAC de multicast, ele já na camada 2 decide. É para mim ou não é? Não é. Descarto. Nem desempacoto a camada 3. Tá? Então, ele consegue cortar e descartar esse pacote antes e gastando menos processamento. Tá? O que em redes grandes é um diferencial bem grande. Tá? Então, ele já consegue verificar na camada 2 se ele vai precisar desempacotar a camada 3 ou não. Beleza? Ó, mesma coisa. Ah, não, esse MAC de multicast não é um dos MAC de multicast que eu vou responder. Não me interessa. Então, descarto na camada 2. E aí chegou lá no computador C. O computador C vai fazer a verificação e vai ver, opa, esse MAC de multicast é tem a ver comigo. Então pode ser meu. Então ele vai fazer a verificação se o target IP é o dele. E aí sim ele vai ver, o target IP é o meu. Então agora ele vai lá, ó. Então conferiu os dois. Tá? Conferiu os dois. E agora ele vai colocar, vamos ver ele terminar de montar o pacote de resposta.
Aí agora ele já sabe que o MAC que ele está procurando é o 0C. Então ele vai fazer a resposta através de uma resposta de vizinhança. Tá? Então, na verdade, o nome é Advertisement, Native Advertisement. A tradução disso é tipo propaganda. Tá? Então, ele faz esse anúncio de vizinhança. Então, ele responde dizendo, ó, ele coloca mais um campinho ali naquele cabeçalho estendido e vai disparar. E aí sim, isso volta direto apenas para o A, porque foi o A que pediu. Tá? Então, ele não manda por multicast nem nada, ele manda direto. E aí sim, o computador A vai colocar essa informação no cache dele. Com essa informação no cache, ele pode terminar de montar esse pacote e distribuir ele na rede. Tá? Então, reparem que tem algumas métricas, algumas características diferentes, especialmente o uso destes endereços MAC de multicast e IPv6 de multicast específicos, especiais, tá? Que permitem que os dispositivos descartem, tomem a decisão de descartar o pacote antes de precisar chegar na camada 3. E aí eles descartam mais rápido, gastam menos processamento, menos memória, menos tempo para isso. Tá? Então é uma das grandes melhorias. Tá? A resposta, pessoal, eu me bati aqui, Native Advertisement é anúncio de vizinho. Tá? Anúncio de vizinho. O IPv6 também faz, pessoal, a solicitação de roteador e o anúncio de roteador. Quando você liga numa rede IPv6, ele usa essas informações para fazer essa comunicação também, tá? Para descobrir qual IP que ele vai utilizar e qual que é o gateway dessa rede. Então, ele também usa para isso. Tá? Então, só para vocês entenderem a ideia dele aí. Voltemos, então, para o nosso PowerPoint. Agora sim. Aí. Então, o protocolo ND, Network Discovery, fornece resolução de endereços, descoberta de rotas, ela também pode ser utilizada pelos roteadores para descobrir as rotas. Serviço de redirecionamento é outro serviço que ele pode utilizar. Tá? As mensagens Network Solicitation e Network Advertisement, solicitação e anúncio de vizinhança, são usadas para mensagens dispositivo para dispositivo, como é o caso da resolução de endereço. Tá? As mensagens de solicitação de roteador e do anúncio de roteador, router solicitation, router announcement, né? São usadas para mensagens entre dispositivos e roteadores, para detecção de qual roteador vai ser usado. As mensagens de redirecionamento são usadas por roteadores para selecionar melhor o próximo salto. Tá? Então, aqui, dispositivos IPv6 usam ND para resolver endereços MAC de um IPv6 conhecido. As mensagens de solicitação de vizinhos são enviadas usando endereços multicast especiais. Endereços multicast, tanto MAC quanto IPv6 especiais. Tá? E aí nós temos também o Packet Tracer para isso. Então, dê uma olhadinha, já está postado lá, é resolvido. E aí o módulo prática e quiz. Então, nós já vamos fazer todas as práticas, mas só para a gente entender, o endereço físico da camada 2, os endereços Ethernet e Ethernet, os endereços MAC, são usados para entregar o quadro de enlace de dados com pacote de IP encapsulado de uma placa de rede para outra, na mesma rede. Então, utiliza-se o MAC para fazer essas entregas. Se o endereço IP de destino estiver na mesma rede, o MAC de destino será o do dispositivo de destino, mando direto para o dispositivo de destino. Quando o IP de destino, tanto faz IPv4 ou IPv6, estiver em outra rede, em uma rede remota,
aí o endereço MAC não vai ser o endereço de destino. Vai ser o do gateway padrão do host. Interface do roteador mais perto dele para que o roteador tome a decisão de para onde enviar, para qual outro lado ele vai enviar esse pacote. Um dispositivo IPv4 usa ARP para determinar o MAC. Tá? O ARP tem duas funções básicas: resolver endereço IPv4 para MAC e manter a tabela ARP. Tá? A tabela, o cache ARP. Depois que uma resposta ARP é recebida, o dispositivo adiciona esse endereço à sua tabela ARP e fica ali guardadinho em cache para facilitar as próximas comunicações. Em cada dispositivo, um temporizador de cache remove, ele vai limpando essas tabelas que não tenham sido usadas por alguns minutos. Então, esse IP aqui eu não usei faz 5 minutos, então ele limpa esse, ele não limpa a tabela inteira, tá? Ele limpa apenas as entradas que esgotaram, que passou muito tempo sem utilizar. Para quê, pessoal? Para garantir que aconteceu alguma coisa, mudou o MAC de algum IP, ou então, por algum motivo, o cara foi lá e mudou o MAC, ou então o cara sofreu um ataque de envenenamento ARP, e aí alguma hora aquilo não pode ficar o resto da vida usando aquela informação. Então ele faz esse processo de limpeza a cada alguns minutos. Tá? O IPv6 não usa ARP, usa descoberta de vizinhança para resolver os endereços MAC. Um dispositivo IPv6 usa ICMPv6, Network Discovery, tá? Descoberta de vizinhança ICMPv6, para determinar o endereço MAC de destino de um dispositivo local quando ele conhece o seu IPv6. Tá? E aí nós encerramos. Agora, só para nós encerrarmos a nossa aula, eu vou fazer o compartilhamento para o navegador de novo. Hoje foi rapidinho, né? Aí. Vamos fazer esse, tá? O questionáriozinho do IPv6, do Descoberta de Vizinhança, e o questionário do módulo Prática e Quiz. Quais duas mensagens de ICMPv6 são usadas no Slack? Slack é essa função de você usar stateless, né? A comunicação IPv6. A gente vai ver ela com mais detalhes, como que é e como que funciona, quando nós formos estudar IPv6, que é, acho que daqui 2 módulos. Mas o Slack é justamente as mensagens são justamente as de anúncio de solicitação de roteadores. Tá? Então, Slack, anúncio e solicitação de roteador. Em quais duas mensagens ICMPv6 são usadas para determinar o endereço MAC de um IPv6 conhecido? Tá? Anúncio de vizinho e solicitação de vizinho. Tá? Peço qual é o vizinho e o vizinho anuncia que é ele. São as duas mensagens que a gente usa no descoberta de vizinhança. Tá? Essas mensagens de descoberta de vizinhança são mensagens de ICMP, de troca de mensagens. Para que tipo de endereço são enviadas as mensagens de solicitação de vizinho? Multicast. Tá? Multicast. E se fosse de solicitações ARP? Broadcast. E se ele perguntar da resposta do ARP ou da resposta do anúncio do vizinho, daí é unicast, é direta, é direcional. Tá? Nesse caso, para que tipo de endereço são enviadas? Multicast. Tá? Aí respondemos as 3 de maneira correta. Vamos para o próximo módulo de perguntas, né? Qual componente do roteador contém a tabela de roteamento, cache ARP, o arquivo de configuração e execução? O cache ARP é na memória RAM. Tá? Que tipo de informações contém uma tabela ARP? O que guarda na tabela ARP? O IP e o MAC. Tá? Não tem a ver com rotas, não tem a ver com nome de domínio e não tem a ver com porta de switch. Tá? Um PC está configurado para obter um IP automaticamente da rede. O administrador de rede coloca o comando ARPA e observa uma entrada aqui. Qual afirmação descreve essa entrada? Esse aqui, pessoal, é o endereço de broadcast desse computador. Ele é o último endereço da rede desse computador.
ele está ligado a um MAC de broadcast. Tá? Foi isso que eu expliquei para vocês durante a aula. Essa é uma entrada estática colocada automaticamente na nossa tabela ARP. Tá? Um analista de segurança cibernética acredita que o invasor está falsificando o MAC do gateway padrão. Tá? Ataque de poisoning, de envenenamento de MAC. Para executar um ataque man in the middle. Ele quer receber as informações e interceptar e depois encaminhar para fingir que está tudo certo. Qual comando o analista deve usar para exibir o MAC que um host está usando para acessar o gateway padrão? Então, ele precisa abrir a tabela ARP dele e ver pelo IP do gateway se o MAC do gateway está correto. Se o MAC do gateway está incorreto, ele já sabe para qual MAC está sendo encaminhado esses pacotes. É aquele o computador do criminoso, do invasor. Então, ele precisa ver a tabela ARP desse computador. Quem vê a tabela ARP é o comando ARP-A. Tá? O ipconfig mostraria qual é o gateway padrão e o ARP te mostra a tabela ARP. O que um switch de camada 2 fará quando o endereço MAC de destino de um quadro recebido não estiver na tabela MAC? Pessoal, aqui é pegadinha pura. Tá? O que um switch faz quando recebe um quadro que não tem o MAC? Ah, ele descarta porque não é para ele. Não, você pensou no roteador. O roteador, quando o destino não é ele descarta. Tá? O MAC não. O MAC, ele não vai iniciar uma solicitação ARP. O switch nunca vai iniciar uma ARP. Tá? Ele transmite o quadro para todo. Aqui, ó. Ele encaminha o quadro para todas as portas, exceto a porta em que ele recebeu. Ele vai inundar esse quadro para todas as outras portas. Tá? Então, aqui é importantíssimo a gente cuidar para não confundir. Switch, comunicação, só intermedia. O roteador não. O roteador, se receber um quadro cujo MAC não esteja na sua tabela ARP, aí sim ele vai ver o que ele faz. Se não é para ele, ele vai descartar. Se for para ele, ele nem vai verificar a tabela ARP, né? É outra questão. Então é só para enganar aqui. O que é uma função de ARP? Solicitação de roteador, anúncios. Tá. Os 6 aqui tem algum problema. Não, nenhuma dessas é uma função do ARP, tá? Isso aqui são tipos de mensagem do, da descoberta de vizinhança do IPv6. Tá? Então, aqui provavelmente houve um problema de tradução, problema de montagem, alguma coisa aí aconteceu. Tá? Inclusive, pessoal, se vocês forem estudar ou resolver esses exercícios, ou resolver a prova, e tiver alguma coisa muito mal traduzida ou mal traduzida, a ponto de dificultar o entendimento, tirem um print e me mandem, por favor. A gente está num processo com a Cisco de correção desse material. Provavelmente não vai dar tempo de vocês pegarem o material corrigido, mas a gente está dando esse feedback. Eu já tenho 52 notificações, né? 52 erros que eu encontrei, que eu estou mandando para eles. Agora eu tenho 53, então. Tá? Então, se vocês estiverem lendo o material, encontrar algum erro, me manda um print, ó, capítulo tal, questão tal da prova, tira um print e me manda. Daí eu tenho até o dia 14 para enviar isso, eu quero terminar de ler o material. Até o item 8 eu já li todo o conteúdo. Lógico, eu não estou lendo de novo porque está meio corrida as coisas. Mas eu estou passando de olho e estou achando os erros mais visuais, aqueles que destacam mesmo. Mas aí, por exemplo, isso aqui eu não tinha anotado. Então, é importante que, se vocês verem alguma coisa, me avisem que eu mando para a Cisco. Então, o que é uma das funções da ARP? Aqui poderia manter uma tabela, um cache, com informações do IPv4 e o MAC correspondente de destino. Ponto. Isso é uma função. Outra função, descobrir o MAC através do IPv4 conhecido. Ponto. Duas funções. Tá? Essas respostas aqui não tem
Uma delas ela vai marcar como certa, então vamos chutar qualquer uma aqui, mas essa aqui certeza que vai dar errado. Como o processo ARP usa o endereço IP? Tá? Como o processo ARP usa o endereço IP? Para determinar o endereço MAC do host de destino remoto. É para ser isso mesmo. Tá? Ah, não, mas aqui é de destino remoto. Para determinar a quantidade de tempo que um pacote leva ao viajar da origem para o destino, para determinar o endereço MAC de um dispositivo na mesma rede. É isso aí. Tá? Para determinar o MAC de um dispositivo na mesma rede. Sempre na mesma rede. Se o destino é em outra rede, ele vai descobrir o do gateway padrão, que é na mesma rede. Tá? Para determinar o número de rede com base no número de bits do endereço IP. O que é uma função do protocolo ARP? Agora é parecido com a lá de cima. Obter um endereço IPv4 automaticamente? Não, isso é DHCP. Obter um endereço IPv4 automaticamente? Não, isso é DHCP. Obtendo. Manter uma tabela de nomes de domínio com seus endereços de IP resolvidos? Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é o DNS que faz. Resolver o endereço IPv4 para o endereço MAC. Isso aí. Ele pega o IPv4 e com o IPv4 ele descobre qual é o MAC que ele deve utilizar. Qual ação é executada por um switch de camada 2 quando ele recebe um quadro de broadcast da camada 2? Não confundo com o roteador. O switch, quando recebe um quadro de broadcast, ele inunda para todas as outras portas, exceto da onde veio. Tá? Que endereços são mapeados pelo ARP? Endereço IPv4 de destino, MAC de destino para endereço IPv4 de destino. Tá? IPv4 de destino para MAC de destino. Aqui é uma joguinho de palavras, né? IPv4 de destino para MAC de origem. Não, MAC de origem é o meu, não preciso saber, o meu eu já sei. Tá? Então é só prestar atenção aí que vocês conseguem matar. Quando um pacote IP é enviado para um host em uma rede remota, quais as informações são fornecidas pelo ARP? Tá? Endereço IP do host de destino? Não. O IP ele já sabe. Endereço IP do gateway padrão? Não. O IP do gateway padrão ele já sabe. Está configurado no computador. Não tem como ele não saber. Então ele vai descobrir o MAC. O MAC da interface do roteador mais próxima do host de envio. Isso. MAC da interface do roteador mais próxima do host de envio. Também conhecido como gateway padrão. O MAC de uma porta do switch que se conecta ao host de envio. Não, a maioria das portas de switch nem tem MAC. Tá? Tabela ARP em um switch mapeia quais dois tipos de endereço junto. Essa é uma questão legal. Tá? Aqui você precisa lembrar qual é o endereço da camada 2, qual é o endereço da camada 3, qual é o endereço da camada 4. Tá? Nesse caso, nós estamos trabalhando de endereço de camada 2, MAC, para endereço da camada 3, IP. Tá? IPv4 e IPv6. Qual é o propósito do ARP em uma rede IPv4? Criar uma tabela de endereço MAC em um switch? Não. Reencaminhar dados? Não. Encaminhar dados para frente com base? Não. Ele não encaminha, não é função do ARP encaminhar. Obter um endereço MAC específico quando o endereço IPv4 é conhecido. Isso. Tá? Esse é o propósito do ARP, é para que ele serve. Qual endereço de destino é usado em um quadro de solicitação ARP? A solicitação ARP é enviada por broadcast. Tá? Por broadcast. Verificamos, provavelmente temos uma errada, que é aquela que foi mal traduzida. Ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre qualquer coisa até aqui? Tudo certo? Eu li uma, eu li duas. Estou encerrando a gravação, então. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar e fazer. Se não, agradeço a presença e a participação de todos. Estão dispensados da aula de hoje até segunda-feira que vem. Tá? Um abraço, galera.